Será que enterraram o pastor vivo? Aquele pastor lá que falou que ia ressuscitar ao terceiro dia? Então, pessoal, uma equipe de reportagem foi para o cemitério, né, acompanhar o enterro, né, do pastor que disse que ia ressuscitar depois de 3 dias que ele tivesse morto. Todo mundo aí sabe da história, né, porque ela repercutiu. O pastor, antes de morrer, ele deixou uma carta, e na carta ele dizia que o Espírito Santo de Deus teria revelado para ele que ele voltaria a viver depois de 3 dias que ele tivesse morrido. Assim foi a vontade dele. Depois de 3 dias, quando ele morreu, né, a esposa dele, com um documento, apresentou lá na funerária, onde o corpo dele permaneceu por 3 dias intacto. No documento ainda exigia que não era para mexer nele, não era para preparar ele, né, como um morto, não era para doar os órgãos dele, não era para fazer nada, somente deixar lá em cima. E ele ainda disse que durante esse período não ia feder, não ia ter mau cheiro e simplesmente ele iria acordar no terceiro dia. Dado o tempo vencido, né, do terceiro dia, ele não levantou, ele não demonstrou sinais de vida, ele foi levado para ser enterrado. O mais impressionante de tudo é que por lado de fora da funerária tinha muitas pessoas lá esperando o pastor de fato levantar. O cortejo do pastor tinha milhares e milhares de pessoas, quer dizer, dezenas e dezenas de pessoas que de fato acreditavam que ele iria levantar e acordar a qualquer momento. Inclusive, antes de colocar o caixão dele dentro da cova, né? Todo mundo gritou pedindo para que o caixão fosse aberto. Porém, como o tempo, né, de enterrar ele já tinha excedido, e só tinha excedido porque tinha ali um documento registrado ali com testemunha e também regido por um advogado, como o tempo já tinha excedido, o caixão não foi aberto. Inclusive, tinha uma pessoa lá presente no velório que disse que ela acreditava de fato que esse pastor iria se levantar no terceiro dia, porque ele tinha passado algumas profecias para elas e as profecias tinham se cumprido. E ela nem era evangélica, era ela católica, nem acreditava muito nessas coisas. Segundo relatos de algumas pessoas, foi percebido um clarão após o enterro do pastor. É isso mesmo. Algumas pessoas relatam que viu um clarão, né, lá no cemitério após o enterro, né, no momento do enterro do pastor. Porém, esse clarão não foi registrado por câmeras nenhuma, então é só mesmo por pessoas que estavam ali naquele lugar. Bom, eu tenho um versículo bíblico para ler para você que assistiu esse vídeo até agora aqui, que vai resumir um pouco a história desse pastor. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Olha só o que o versículo diz em João 11:25. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, né? Então Jesus, através do poder de Jesus, é que o ser humano é capaz de ser ressuscitado. Então, é através do poder de Jesus é que um ser humano tem o poder de ressuscitar outro ser humano. Jesus deixou essa autoridade para nós aqui nessa terra. Inclusive, a própria palavra de Deus fala que se tivéssemos fé, né, a gente poderia fazer até mais coisa que Jesus fez aqui na terra e nós não fazemos por causa da fé nossa, que é pouca, nós não acreditamos, nós somos incrédulos, fortalecemos mais a carne do que o espírito, então acreditamos mais em coisa de carne do que do espírito. Seguindo mais adiante, ele fala que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Então, se esse pastor aí ele tinha fé em Jesus, mesmo com essa profecia dizendo que foi o Espírito Santo que disse para ele que ele ia levantar o terceiro dia, ele não levantou. Então, a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se foi Deus que tivesse falado, teria se cumprido. Esse pastor hoje, se ele tiver morrido em Cristo, né, tiver arrependido aí dos pecados que ele cometeu, porque todo mundo peca, né, se ele tiver arrependido
todo mundo peca, né? Nessa terra não tem um justo aqui, não tem uma pessoa que não peca. Então, mas se ele tiver arrependido, colocado a alma dele nas mãos de Cristo, ele agora está na glória e a morte não foi para a morte foi para a vida. Ele parte dessa para a eternidade. E o melhor de tudo, para o lugar onde a gente vai, não tem dor, não tem doença, não tem maldição, não tem nada que venha nos afetar. Que Deus abençoe e conforte a família desse pastor aí, que eu tenho certeza que eles passaram por um momento muito difícil. Inclusive, eles eram a mulher do pastor, junto com ele ali, tinha quase 30 anos de casado, né? Coisa difícil de se ver por aí hoje em dia. Então que Deus abençoe essa família e continue abençoando o povo dele aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe, nos dê a vitória, nos dê força para permanecer de pé e conseguir vencer essas lutas aí do dia a dia. Paz do Senhor para vocês aí, meus irmãos. Até a próxima.